Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria falar novamente com você. Hoje nós estamos no 11º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 de março e vamos até o dia 30 de abril desse propósito de orar e jejuar 40 dias pelo socorro divino. No meio desta pandemia que o mundo e o Brasil atravessa, está trazendo perplexidade para todas as famílias. Nós vamos buscar o socorro em Deus. Eu quero orar com você, mas antes, como nós temos feito, eu quero meditar hoje sobre a necessidade da oração e do jejum. Eu quero que você leia em Marcos capítulo 2, versos 18 e 19, que diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Jesus estava dizendo algo muito simples: você só ora e você só jejua quando você sente esta necessidade espiritual. No caso dos discípulos, eles se sentiam amparados pelo ministério de Jesus, pela presença física de Jesus com eles, Jesus sendo Deus, mas também em forma humana, trazer uma comunhão ali com os discípulos. Mas Jesus disse: eu vou embora, eu vou para o céu, e eles vão continuar a missão. Nesse dia, eles vão jejuar, eles vão orar, porque eles sentirão a necessidade de buscar a presença do Pai e receber poder e receber unção. Eu me lembro dos dias de infância, de juventude, em que via minha mãe, que hoje já dorme no Senhor, orar, jejuar com meu pai, pelas madrugadas, buscando a presença de Deus, orando pela família e pela igreja. E eu olhava e não via tanta necessidade. Hoje, com 52 anos de idade, já avô e pastor da igreja aqui em Marituba, pastoreando todos vocês, eu sinto hoje, mais do que nunca, a necessidade de superar as minhas fraquezas na presença de Deus. Alguém pergunta: pastor, por que o senhor jejua? Por que o senhor faz a campanha convidando o povo para orar? Primeiramente porque eu sinto a minha fraqueza e a minha necessidade de buscar a presença de Deus. Se você não sentir essa necessidade, você nunca vai jejuar. Jesus diz que nós não devemos jejuar simplesmente por uma tabela, por uma condição de liturgia religiosa. No máximo, o teu jejum vai servir para satisfazer a vontade de outras pessoas. Mas se você não sentir na sua alma a necessidade de buscar a presença de Deus, você não vai ter um jejum que vai trazer a vitória diante de Deus para você. Observe bem que Jesus, ele jejuava permanentemente, mesmo sendo Deus, mas na condição de 100% homem, ele dependia da presença e do poder do Espírito Santo na sua vida. É por isso que em Mateus capítulo 4, verso 1 ao verso 3 está escrito: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E você sabe o que aconteceu. Apareceu o tentador. E diz a Bíblia que Jesus venceu Satanás pela oração, pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Escute uma coisa: nós jejuamos pela necessidade de vencer o mal. Se você não conseguir encontrar em você esta fraqueza de que você não é capaz de vencer Satanás e os demônios, você não vai jejuar. Mas quando você perceber que você não tem capacidade alguma para vencer Satanás, então você vai jejuar. E a Bíblia diz que os discípulos em Mateus capítulo 17, verso 21, não conseguiram expulsar o demônio na vida de um rapaz que estava há muito tempo
Jesus desceu da montanha onde estava orando, expulsou o demônio, os discípulos ficaram abismados. De repente, quando eles chegaram em casa, perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E então Jesus falou para eles: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quantas famílias estão vendo os seus filhos, seu esposo, o marido, a esposa, ou qualquer outro membro da família dominado por Satanás? A família se tornou já uma casa agradável para Satanás. E você não vê a necessidade, porque você não percebe que Satanás está manipulando as coisas, as palavras, a vida dos membros da tua família. Mas a Bíblia diz que quando você começar a orar, a jejuar, Deus vai te dar visão espiritual e você vai ver que grande parte do que acontece na sua casa é em razão de obra maligna, e Satanás será expulso aí do seu lar e da sua vida. Nós jejuamos também pela necessidade de sabedoria e revelação de Deus para a nossa vida, conhecimento. Se você lê em Êxodo capítulo 24, verso 18, você vai perceber que Moisés orou 40 dias, no momento decisivo da vida de Israel. Eles tinham saído do Egito, estavam se tornando uma nação, no momento uma nação, mas com mente escrava, porque eles passaram 400 anos sendo escravos do Egito. Como governar esta nação? Como mudar a mentalidade deste povo? Como transformá-los através do conhecimento? Então Moisés orou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, por 2 vezes. E ele recebeu toda a revelação de Deus, que culminou nos mandamentos, nos livros que hoje os judeus e nós cristãos baseamos a nossa vida cristã e grande parte da nossa vida cristã pela revelação recebida por Moisés. Escute uma coisa: quando você ora, quando você jejua e você reconhece a sua ignorância, você recebe sabedoria e iluminação de Deus para toda a sua vida. Mas escute bem, você deve jejuar quando sentir a necessidade da sua fragilidade diante da soberania de Deus. Moisés, Davi e outros grandes homens reconheceram a sua incompetência, a sua fraqueza diante de Deus. Eu poderia citar muitos casos, mas só um caso. 2 Samuel, capítulo 12, verso 21, quando Davi pecou com Betseba e ele recebeu de Deus a repreensão através do profeta Natã. A Bíblia diz que Natã falou para Davi que o menino que tinha nascido desse relacionamento iria morrer. E sabe o que aconteceu? Davi pediu perdão para Deus, ele foi perdoado. E Davi orou diante de Deus e jejuou. Diz a Bíblia que o seu semblante ficou completamente entristecido, que os próprios empregados do castelo tinham medo de falar com Davi. Mas sabe o que aconteceu? A criança continuou doente e a criança morreu. Quando a criança morreu, porque essa era o juízo de Deus sobre a vida de Davi, Davi se levantou, tomou banho e os empregados ficaram sem entender o comportamento de Davi. E eles perguntaram para Davi: Davi, diga uma coisa, quando a criança estava morrendo, você jejuou e orou, e você estava completamente abatido. Quando nós falamos que a criança morreu, você se levantou, lavou o rosto e foi novamente voltar às suas atividades. E Davi disse: quando ela estava doente, eu estava jejuando, orando, para tentar mudar o que Deus queria. Mas depois que Deus matou a criança, cumpriu a sua vontade, eu me levantei, porque eu não posso lutar contra a soberania de Deus. Uma coisa interessante, querido, quando você orar e jejuar, você tem que entender que você tem que apresentar a tua causa diante de Deus. Mas você tem que lembrar-se que Deus é soberano. Deus, ele não está obrigado a fazer o que nós pedimos ou queremos. Mas a oração e o jejum é para nos conformarmos à vontade de Deus na nossa vida. E eu queria mencionar, em último lugar, que a oração e o jejum são necessários quando nós queremos uma mudança de vida. E aí você vai para Atos capítulo 9, verso 8 e verso 9.
E você vai ver quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, que perseguia os crentes, a caminho de Damasco, teve encontro com Deus. Diz a Bíblia que ele ficou cego. E a palavra de Deus diz que ele foi levado para Damasco, sem saber o que fazer, sem rumo, porque de perseguidor ele seria agora transformado em apóstolo. Mas antes disso, imagina o grande perseguidor, cego. Ele ouviu a voz de Jesus e ele queria entender o que Deus tinha para a sua vida, como seria a sua vida a partir daquele momento. E diz a Bíblia no verso de número 9, ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. E você já sabe o final. Deus enviou lá um apóstolo, Ananias, e Ananias foi até lá, falou com ele, conversou com ele e contou para ele tudo o que Deus ia fazer, porque ele era um homem escolhido por Deus. Eu quero orar por você. Nesse dia, nós estamos na presença do Senhor. Nós devemos jejuar por necessidade, por carência, de ouvir a voz de Deus, de sermos transformados, e não porque está sendo imposto a nós nenhum fardo religioso. Ore comigo em nome do Senhor. Pai, pelo poder do teu nome, eu te apresento meu irmão, Senhor, que está junto comigo nesta campanha de oração e jejum. Que a tua bênção esteja sobre ele. Mas, Senhor, queremos colocar diante de ti a nossa vida, a nossa necessidade, a nossa carência. E se nós estamos orando, Senhor, nesse período de 40 dias, é porque nós cremos, Senhor, que nós não somos nada diante de ti. Ah, Senhor, nós não temos nada, não podemos nada pela nossa própria capacidade. Nós somos limitados, somos ignorantes, a nossa visão é limitada, mas nós queremos, Senhor, colocar nossa vida diante do Senhor e declarar que o Senhor é tudo, que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, e é por isso que nós estamos jejuando, Senhor, pela tua direção, pela tua sabedoria, pela tua salvação. Dirige os nossos passos, te revela a nós, como o Senhor se revelou ao apóstolo Paulo, e queremos receber a tua unção e o teu poder para ordenar que os demônios saiam da nossa casa, da nossa família. Eu te apresento, Senhor, todos os que estão sofrendo diante desta crise que está trazendo transtorno para o mundo todo, para o Brasil, para o estado do Pará, para esta cidade de Marituba, para a região metropolitana. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção, declaramos que o Senhor é maior do que o poder deste vírus, e as nossas mãos estão atadas, mas as tuas mãos são poderosas e soberanas, meu Pai. Age, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.